Você está ouvindo o MacadoCast, o podcast da Macado Group dedicado à gestão de sociedades. Aqui eu, Adson Machado, sócio e diretor de produção, e Eros Carrasco, CEO da Macado Group, somamos mais de 2 décadas de expertise no setor para conversar com presidentes, CEOs e diretores de grandes instituições. Falamos dos problemas reais que ninguém te avisa quando assume uma gestão. Um conteúdo feito para quem viveu e também para quem chegou agora e precisa entender como as coisas funcionam. Sejam bem-vindos ao MacadoCast. Fala pessoal, está começando mais um MacadoCast, o podcast da Macado.group focado em gestão de sociedades. Como sempre, ao meu lado, o meu sócio, confitrião, Eros Carrasco. Tudo certo aí, Eros? Tudo certo, bora para mais um, vai ser um prazer inenarrável. Vamos, perfeito então. Nossa convidada de hoje é a doutora Annelise Fonseca. Ela é médica geriatra com a área de atuação em medicina paliativa pela AMB, mestre e doutora em epidemiologia pela Fiocruz, pós-doutoranda em bioética pela PUC Paraná. Além disso, a doutora Annelise foi presidente da SBGG-RJ, foi onde nos conhecemos, é doutora na gestão 2022 a 2025, e atualmente coordena o Comitê de Espiritualidade da Sociedade Nacional, da SBGG Nacional. Além da atuação clínica e institucional, ela tem uma produção técnica intensa, com livros publicados sobre oncogeriatria, manual das demências e espiritualidade em saúde, além de outras 3 obras não técnicas, mas voltadas para o público geral, né, doutora? Não tão para o público acadêmico, para o público específico, né, da medicina. Como vocês podem ver, então, né, com esse currículo muito bacana, estamos diante aqui de uma gigante na especialidade, no nosso humilde microfone virtual. Bom, doutora, então, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda ao MacadoCast. Nossa, eu que agradeço, uma oportunidade incrível de estar com vocês. A gente teve uma experiência no passado, lá na SBGG-RJ, muito profícuo. Então, para mim, é uma honra e um prazer, né, como eu disse, enorme estar aqui com vocês. Maravilha, doutora. Vamos começar com uma pergunta mais direta e, a partir daí, o papo flui, como é o nosso costume aqui, tá? Bom, a senhora encerrou, então, a sua gestão na SBGG-RJ em 2025. E aí vamos começar assim, olhando pelo retrovisor, qual foi o projeto da gestão que você considera que deu, assim, que foi mais difícil ou que deu melhor resultado, que você deixou lá para a regional? Então, contando um pouco também da sua história enquanto gestora. Essa é uma pergunta muito boa, porque a minha gestão, ela vem depois da pandemia. Então, eu já venho de uma gestão que se renovou ou se reinventou. A gente sai de um sucesso em 2019, vem a pandemia, em que eu era a tesoureira, e aí, na época, o nosso presidente, ele reinventou, fomos para as redes, então ele conseguiu, em 2 anos, deixar a SBGG-RJ em destaque, num momento de muita dificuldade, inclusive para a própria sustentação financeira, né? Nós temos uma sala própria, então ele conseguiu alugar. Então, aquele momento foi muito difícil. E aí eu começo, então, na presidência em julho, né, de 22 e fico até julho de 25, no pós-pandemia. E aí foi um período, eu ainda acho que estamos ainda com um pouquinho dessa transição, mas muito forte a transição. O que vai dar certo? Online? Era híbrido? Era presencial? As pessoas com medo, as pessoas, né, com uma incerteza muito grande. A gente assume em julho, sendo que em outubro nós tínhamos uma obrigatoriedade de colocar um congresso. E aí, na época, não é, em 3 meses não se faz um congresso mesmo numa regional de importância diante de uma pós-pandemia, né? Então, nós, naquele momento, optamos por um congresso online, na época foi gratuito, inclusive para estudantes, tivemos mais de 1.000 pessoas inscritas e com um público médio online de 500 pessoas. Para a gente foi um sucesso, diante disso, de tantas incertezas e tantos desafios. E detalhe, para 3 anos de gestão. A minha gestão, ela optou, na época, por acompanhar a virada da Nacional, e a Nacional, na época, a presidente, né, a doutora Ivete, nos pediu para pensar se queríamos virar a presidência com a Nacional ou não. E nós optamos sim, porque, normalmente,
a nova gestão da Nacional tem a sua abertura, digamos assim, né? Aqui no Rio de Janeiro. A sede da Nacional é aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente faz, não é, a inauguração, digamos assim, porque está me faltando a palavra agora, das duas gestões juntas. Então, a minha gestão optou por fazer isso, então eu fiquei 3 anos, o que é mais desafiador ainda, porque a gente junta pessoas, não é, para um objetivo comum, altruísta, que, mal ou bem, nem todos trabalham juntos, então é um desafio novo conhecer na intimidade, com um foco único, que é uma sociedade científica, em que precisa se sustentar financeiramente, mas precisa também deixar o seu legado. Então, que propostas nós tínhamos? O desafio maior era aprovar um estatuto. Num toque de 6 meses, a gente aprova um estatuto, a gente faz um grupo-tarefa, a gente estuda, contrata escritório de advocacia e aprova o estatuto. Então, eu pude, de uma forma mais tranquila, ficar esses 3 anos, porque senão a conta bancária era trancada, digamos assim, a gente não poderia mexer. Sim. Então, esse é um grande desafio. Presidentes e secretários, ou tesoureiros, ou diretores né, financeiros, cuidem disso. Na mesma época, a gente soube que uma outra regional perdeu a presidente e a conta ficou bloqueada. Então, foi um problema, né, nesse início de gestão. O outro desafio que a gente teve, além desses 3 anos, era manter a motivação, porque a vida continuava em paralelo. Esse é um trabalho, como eu disse, altruísta, não é? Existe, claro, um destaque, e eu confesso a vocês que, por mais que a gente goste, né, e quisesse, de alguma maneira, deixar um legado, a exposição ela é vista de 2 maneiras, não é? Com uma autopromoção, e longe da minha pessoa era isso, mas, ao mesmo tempo, a gente tinha que promover a sociedade em termos de eventos, em termos de assuntos que aconteciam. Então, eu lembro que a Toque de Caixa, eu e a doutora Alessandra, não é, que hoje eu posso falar tranquilamente porque ela é secretária da gestão atual, fizemos um artigo sobre a morte da Rita Lee, falamos sobre etarismo. Então, a gente tinha que movimentar, por mais que existisse, na época, uma pessoa que cuidasse das mídias sociais, das redes, digamos assim, porque era o nosso meio de comunicação. A gente sai de uma fase que era cartaz, não é? Que a gente divulgava os nossos eventos através de peças publicitárias mais concretas, para ir nas mídias, e como atingir, de que forma atingir a competição, digamos assim, no bom sentido, pelos eventos, que ainda acontece, mas antes a gente não tinha essa ideia, não é? Então, para finalizar essa primeira parte, o outro desafio, então, era o congresso. Então, o meu segundo congresso, em 2024, presencial. E aí, assim, vamos fazer híbrido, o custo do híbrido era caro, né? Era além do que a gente conseguia. Patrocinador. A área da geriatria e da gerontologia é uma área que, por si, ela defende, obviamente, né, o uso racional das medicações, mas nós temos um assunto muito sério, que é desprescrição, porque a polifarmácia é um evento adverso grave, é um problema muito sério na geriatria. Então, para a gente conseguir patrocinador da indústria farmacêutica é um desafio, para a gente conseguir, de alguma maneira, capitanear, não é, recursos, e de diferentes maneiras, para poder sustentar um congresso numa área nobre, numa área em que a gente consegue conforto, consegue, né, uma boa hotelaria. Isso também foi outro desafio. Eu imagino que agora as coisas estejam mais fáceis, sim. Eu acabei de vir no Congresso de São Paulo, que, mal ou bem, da região sudeste, mas é um outro volume, não é? Ainda não tem essas características regionais, os quais a gente também tem que, digamos, estudar, não é? Então, questões que envolvem não só a especialidade da área científica, né, médica, mas também o local que você está alcançando. Em função disso, eu falei que eu ia terminar, mas acho que é importante, nesse primeiro momento, falar da inadimplência, e hoje ainda se mantém em torno de 60% a inadimplência dos associados. Então, de que forma a gente vai conseguir mostrar a essa pessoa a importância de se manter sócio, né? Com, de alguma maneira, vantagens, né? Com redução, por exemplo, de valores para determinados acessos, e aí, então,
pegando um pouco a gestão anterior, a gente também começou a trabalhar em projetos, digamos, relacionados aos assuntos que pudessem fazer, de alguma forma, sentido e interesse à população também de senso comum. Então, a gente investiu em cartilhas para fazer download gratuito, a gente, de alguma maneira, pegando também a gestão anterior que lançou livro, nós, então, de alguma maneira, tentamos fomentar, não é, que os próprios associados pudessem participar, não só dessas cartilhas, mas com comentários, com artigos, enfim. Foi um momento de incerteza, foi um momento em que a gente aprendeu bastante e acho que o legado que a gestão naquela época pôde colocar é isso, a necessidade da motivação, mas mais do que a motivação, a constância, acreditar no projeto e buscar soluções em diferentes áreas para se manter sustentável, atrativo e gostoso, né, pessoal? Porque, assim, tem que ser prazeroso. Por um trabalho altruísta, você tem que defender a causa, você tem que acreditar na causa e tem que seguir nessa linha da constância para você conseguir o resultado positivo. Eu tô com 67 perguntas, mas vamos uma de cada vez. Eu quero voltar lá atrás, que a senhora trouxe vários pontos, pelo menos uns 3 ali, de alta urgência de quando vocês entraram na diretoria nova, né? Sim. Eu quero entender um pouco melhor a linha de raciocínio e como é que vocês pensaram enquanto diretoria para fazer priorização. Então, a gente tem aqui o estatuto, que se a gente não aprovar, tranca a conta, tem um congresso que é daqui a 3 meses, sabe? Então tem que trazer mais associados, porque eu estou com 60% de inadimplência. Qual é o raciocínio, qual é os passos lógicos para a organização disso, principalmente no universo onde vocês trabalham com voluntários, né? Então, a gente consegue... É diferente da gente enquanto empresa de vocês com voluntários. Então, eu queria entender um pouco melhor esse raciocínio e como vocês fizeram passo a passo essa organização interna. Sim. Bom, você disse que prioridade, né? Prioridade é urgência. Então, urgência, muitas vezes, chama-se sustentação, não é? A gente precisa ter o fluxo de caixa, mas a gente precisa acessar esse caixa. Então, banco era fundamental. E isso é interessante porque, exatamente, por uma questão de regimento, então, só para vocês terem ideia, antigamente, a gente trocava a gestão e o ex-presidente ainda ficava responsável pela conta durante 2 meses. Então, a troca do regimento era fundamental para me manter os 3 anos, porque foi um acordo da nossa gestão, não é? A pedido da Nacional. Então, se acordamos, a gente tinha que, a toque de caixa, fazer isso, porque não é fácil mudar um estatuto, convocar uma assembleia ordinária ou extraordinária, ter tempo hábil para que isso fosse organizado, levado a público para uma aprovação, para cada associado discutir cada item, porque quando você abre a chance de estatuto, você abre a chance de várias discussões. Então, você tem que ter um tempo. Então, o planejamento foram 6 meses. E, claro, a gente fez um grupo de trabalho, não é? Então, a gestão se dividiu, grupo de trabalho, começamos em agosto, fomos até em fevereiro, quando se aprovou. Em paralelo, é o que você falou, a gente tinha um congresso obrigatório pelo regimento da Nacional, então nós tínhamos outubro para colocar para cima. Então, divisão de tarefas, montou-se um grupo, a gestão, dentre os seus cargos, tem o diretor científico, então ele é responsável por formar a sua comissão científica, e aí você tem o diretor científico da geriatria, você tem o secretário adjunto da gerontologia, que, por regimento, é, digamos, o diretor científico da geronto, e eles se juntam, formam o seu comitê, não é, a sua comissão, para colocar à frente esse projeto. Então, assim, trabalho de time, eu não tenho a menor dúvida que se as pessoas ainda têm, na verdade, dúvidas, né, em relação ao trabalho de uma instituição, o coletivo é que realmente é o que se faz valer. E aí, quando você decide, não é, ser líder, você vai convidar as pessoas que você acredita que têm competência técnica e que
habilidades, né, sociais, emocionais, e que tenha tempo, porque na época tinham pessoas brilhantes, mas elas não estavam disponíveis no tempo. O tempo que envolve família, o tempo que envolve outras prioridades profissionais. Então, na época, tinha uma pessoa que estava no doutorado, ela não poderia assumir com a gente. Tinha uma outra pessoa que eu queria muito, mas, olha, Nelise, agora eu preciso me dedicar ao trabalho, eu tenho 2 filhos, um não sei o quê. Então, é isso também, né? O trabalho altruísta, como eu falei, ele envolve acreditar numa causa, não é? Ir seguindo num projeto, até porque eu acredito que quando a gente se envolve, a gente tem responsabilidade, a gente tem compromisso. Então, equilibrar, né, os pratos diante, não vou nem falar naquela época, porque nessa época de hoje também acontece isso, não é? Saber se a gente consegue equalizar as nossas diferentes funções, né? Hoje a gente é pai, a gente é mãe, a gente é presidente, a gente é diretor, a gente é funcionário, a gente é filho. Hoje a gente fala, por exemplo, da geração sanduíche, né? Que são as pessoas de 40, 50 anos que cuidam dos pais e cuidam dos filhos, ainda trabalham. Então, diante disso, há uma necessidade, inclusive, do autocuidado. Então, isso é um outro ponto que eu coloco. Se essa pessoa líder não se propuser a se autocuidar, a deixar um espaço para ela, fica, assim, não vou dizer impossível, mas as exigências, não é, dessas diferentes ações acabam, se não forem de alguma forma equilibradas, prejudicando, inclusive, a saúde mental e física, né? Eu tenho uma pergunta complementar, ela vai nessa linha, e eu faço um paralelo também com o nosso universo privado, e eu quero entender um pouco melhor essa organização de vocês para executar toda essa linha de gestão que a senhora trouxe, tá? Então, por exemplo, como a gente trabalha 8 horas por dia fazendo só isso, a gente consegue montar um planejamento anual, consegue fazer a cada 3, 4 meses uma reunião do time de gestão para fazer isso, tem algumas reuniões ali semanais de acompanhamento diário, então a gente consegue fazer uma certa organização ao longo do ano para conseguir fazer esse acompanhamento. Dentro do universo de uma sociedade, isso não vai ser possível porque vocês ocupam muito menos tempo da vida de todo mundo. Então, se eu vou fazer uma reunião de 1 hora com o pessoal, eu estou ocupando um tempo que precisa de trabalho mais operacional. Então, tem dificuldades muito maiores em relação a essa organização. Mas aí eu queria entender como é que vocês fizeram isso e até onde chegaram nessa organização e o quanto que o pessoal de diretoria tem de liberdade. Daqui a pouco, olha, esse projeto é teu, vai que atua. Ou tem acompanhamentos a cada X tempo. Sabe, eu queria entender um pouquinho mais esse dia a dia ali dessa organização. As reuniões, no nosso caso, eram noturnas, 1 hora, e nesse ponto eu confesso que eu era a chata, dona do tempo, porque a hora para começar, a hora para terminar, quando se alongava muito era problemático. Eu lembro de uma reunião muito dura, que eu tive que sair com 1h30, e a reunião era gravada, e eu assisti, ela durou mais de 1 hora. Então, imagina uma reunião de 2h30, que começava às 8 da noite. Então, houve reuniões que acabaram 10, 10h30, 11 horas, e ainda tinha o rebarbo da reunião, né, de você tentar depois, não você ligar, mas ligarem para você, olha, assim, assado, né? Então, reuniões mensais de diretoria. Claro, se eu tinha em paralelo congresso e estatuto, reuniões também mensais ou quinzenais ao longo disso. Então, já bota aí mais 2 reuniões, perfeito? Fora, eu confesso a vocês, né, que naquela época, em função exatamente de questões ligadas à profissão e à vida pessoal, a reunião online era muito mais fácil para mim. Mas eu estava num grupo que sentia muita falta da reunião presencial. Então, as reuniões de organização do 2º Congresso, elas foram todas presenciais, e eu digo aqui com muita facilidade, sem problema nenhum, eu não podia participar. Então, era a delegação mesmo. E aí a confiança. Você precisa ter confiança. E confiança é algo que não se compra na farmácia. Por isso que você escolhe o seu time e depois eles vão, de alguma forma, devolvendo para você essa confiança. Isso é 100%? Não. Tem momentos que você precisa conversar, realinhar, né? Colocar alguns pontos, ou não, é isso mesmo, então vamos seguir. Porque isso para mim também é fato, e isso não vem de sociedade, isso vem, eu sou uma pessoa que trabalha em time há anos, né? A geriatria, ela trabalha em time. Então, eu já tenho uma capacidade, isso não é falsa modéstia, de formar times. Então,
isso gostando ou não do meu jeito de ação, né? Que a pontualidade, a presteza e o compromisso e o cumprimento do prazo. Então, isso era sempre, né, pontos que eu gostava que a gente levasse isso em consideração. Então, assim, quando você monta um time, você não lida com babies. Era essa frase que eu queria dizer. A gente fala, né, trata com adultos. Esses adultos, se eles têm problemas que não podem, né, efetivamente na linha de frente, é só conversar. Isso aconteceu na outra gestão. Exatamente por ser o auge da pandemia, 2 ou 3 membros, eu lembro muito bem, eles não conseguiram seguir. E, na época, o presidente da geriatria, a presidente da gerontologia, outros poucos conseguiram, de alguma forma, manter e ajudar. Esse é o trabalho de time. Tipo, segue que eu estou atrás estudando guarita. Né? É isso. E entender o momento de cada um. Porque a pandemia, por exemplo, como é que a gente ia ter o controle? Né? Não ia ter controle, mas, de novo, né? A partir do momento que você assume um compromisso, né? Isso é o papel do líder. Vamos seguir da maneira que for possível. E esse ponto eu queria deixar também muito claro: o que é possível hoje, talvez não seja possível amanhã. E, ao contrário, o que não foi possível hoje, pode ser que amanhã seja possível. Então, você trabalhar com mediação, você trabalhar com empatia, você trabalhar com esse espírito coletivo, sabe? Às vezes as pessoas precisam ser desenvolvidas, às vezes as pessoas não entendem, às vezes, o seu estilo, a sua rapidez, e cada um vai dando, né, o seu tom. A gente conseguiu, de uma maneira, sair de um medo de como vai ser um congresso presencial para uma realidade. A gente tinha um compromisso, por exemplo, de tentar não ferir tanto o caixa da sociedade em função, por exemplo, da dificuldade do patrocínio, e a gente conseguiu. Como? A gente foi, bom, eu tenho um tiro para dar, que esse tiro seja bem feito. Então, vamos tentar cortar os desperdícios, vamos tentar escolher uma coisa talvez não tão grandiosa, mas singela, que tenha, né, o afeto, a lembrança, mas não seja algo que nesse momento a gente não pode fazer. Eu acho que essa maturidade também é importante, porque é cíclico. É cíclico. Houve momentos, eu estou na sociedade desde 2008, que a sociedade teve prejuízo. E a gente teve, né, eles na época, eu nem estava efetivamente presente na sociedade, isso é uma história, conseguiram reverter. Então, entender que muitas vezes é uma palavra bem médica, né? As coisas caminham meio como macrófagos, dá um passo para cá, dá um passo para lá, dá um passo para lá. E, no fundo, tinha um outro mantra também, né, que eu gosto muito, que no fim vai dar certo. Se não dá certo, é porque não chegou ao fim. E mais ainda, o que nos limita é a nossa falta de criatividade e ignorância. E aí isso perpassa por procrastinação, isso perpassa por não acreditar, não é? Isso perpassa por não ter esse tempo disponível, essa abertura. Então, ter esse olhar mais empático com o outro, isso é muito importante. Agora, você na liderança, você tem que cumprir. Pelo menos eu penso assim, eu sou muito espartana, eu sou da filosofia estoica, sabe? Então, você tem que cumprir. Você tem responsabilidade, é seu nome na praça. E aí, de que forma você vai gerenciar isso? Olha só, pessoal, não vai dar certo, todo mundo vai para o mesmo lugar. Ah, o meu nome vai ficar ruim? Vai, mas todo mundo vai. Sinto muito, o meu vai queimar, mas todo mundo vai queimar. Então, o que a gente quer com isso? Porque uns têm visões e outras visões, e como equalizar isso tudo, não é? Não existe um segredo de bolo. Acho que existe determinação, constância, disciplina, técnica, estudo. A gente errou muito, eu não tenho a menor dúvida disso, mas a gente acertou muito mais, isso eu tenho certeza. Não é? E por isso, hoje, a gestão é formada, muitos da gestão anterior. A gestão anterior era formada por muitos da gestão. Então, essa transição é muito importante, sabe? Uma ruptura, né? Chega uma eleição com 3 chapas diferentes, da situação e 2 contrárias. Nem sempre é bom para a sociedade em si, porque pode ferir com uma continuidade. Mal comparando, eu não quero fazer nenhuma alusão à nossa política, mas é o que acontece. Um plano estratégico, isso a gente não conseguiu fazer. Como eu quero ver a RJ daqui a 5 anos, 10 anos? Isso a Nacional está conseguindo fazer agora. Então, um desafio, eu acho, para as instituições científicas é se profissionalizar.
A gente precisa ter um planejamento estratégico, a gente precisa saber o que é o PDCA, o que é aquele based value, não é? Quando você encontra um norte e você coloca quem são, né, os competidores, porque se a gente também não olhar como negócio, isso hoje não se torna até sustentável. Então, as parcerias com diversas instituições que falam, obviamente, com o teu, digamos, entre aspas, produto. Qual é o teu produto? Prestar serviço de saúde para a pessoa idosa e afins que eu digo assim, é o cuidador, é o familiar. Então, de que maneira a gente se mantém em destaque, às vezes com outro público? Num momento a gente fez a cartilha para leigo, mas num outro evento era voltado para a parte médica, científica e da equipe multi, porque ainda esse é um outro desafio, eu lembrei, isso é muito importante. A nossa sociedade da geriatria e da gerontologia, assim como a medicina paliativa, são sociedades médicas, então a gente tem representação na OMB, mas dentro da gestão, da diretoria, tem componentes não médicos. E isso é um problema, muitas vezes. Prescritor e não prescritor. E a gente tem que abarcar, a gente não trabalha sozinho, a gente precisa de uma enfermeira, de um fisioterapeuta, de um educador físico. Imagina um educador físico que é reconhecido nas áreas da biomédica, né, e sim da área das humanas, né? Profissionais do direito, quantos associados que a gente pode alcançar e já temos na área do direito, advogados, juízes, exatamente por isso, porque a gente precisa dialogar, a gente precisa de parceria no diálogo para crescer cientificamente e parcerias comerciais, para que a gente possa crescer com sustentabilidade. Não precisa botar sempre outdoors, né? Qualquer tipo de propaganda, mas que a gente possa, sim, ter um papel na sociedade também, não só científica, né? Mas levar esse conteúdo desse, digamos, na minha sociedade, né? Do cuidado da pessoa idosa para o público em geral. A senhora falou sobre o lema, deixa eu primeiro esse lado, né? Aqui na Macadu, por causa do Eros, que de costume da vida dele sempre falou, vai dar tudo certo, acabou virando um lema da empresa, principalmente na época da pandemia, porque quando aconteceu a pandemia, não preciso explicar, a gente se olhou e falou, o que a gente faz? E aí a gente fez a empreitada da Macadu Live, e aí o lema era, pessoal, vai dar tudo certo. Então, também adotamos esse lema para nossas canecas, inclusive, elas estão marcadas aqui. Canequitas. Doutora, eu escuto a senhora falar e me vem muito a palavra democracia na cabeça, né? De uma pessoa democrática que incentiva a participação de todos. E em alguma parte da sua resposta falou sobre a montagem das equipes de trabalho e a continuidade entre uma gestão e outra, e tudo isso me veio na cabeça da onde surgiu essa construção da Annelise democrática. Claro, muito da sua criação, né, obviamente, mas enquanto gestora, você tem uma experiência bem grande já na sociedade, e como que isso ajudou para você, na sua vez, ter que montar a sua equipe com essas pessoas chaves, algumas podendo, outras não, como a senhora já disse, mas principalmente com esses desafios que o Eros até complementou na outra pergunta, né? Diz aí o segredo das pedras para o pessoal. Apanhando. Eu não sou pessoa democrática, não. Pelo contrário, eu apanhei muito. Eu sou danada nesse sentido. Eu quero ter um projeto. Eu vou seguir esse projeto. Isso em toda a minha vida, inclusive pessoal. Meu filho fala que eu sou uma empresa, só para vocês terem uma ideia, né? Eu sou uma empresa. E essas são as melhores características. O pessoal fica de casa. O meu coração não é peludo, pelo contrário. A minha área, inclusive, além da geriatria, é medicina paliativa. Eu faço oncogeriatria, eu lido ali com a doença, não é só... E a demência, que é um outro foco meu, junto com o câncer, são doenças de trajetórias muito diferentes e de grande sofrimento. Então, a espiritualidade, por exemplo, me ajuda, mas eu sou muito séria, sabe? Então, assim... Não sei se eu sou tão democrática assim, eu falo com muita tranquilidade, quem está me ouvindo me conhece, sabe disso, mas eu apanhei muito, mas eu apanhei demais. E eu acho que quando você apanha, você tem dois caminhos. Ou você aprende na dor e muda, né, repensa, né, você revê, né, e tenta fazer diferente, ou você não vai sair do lugar. Esse é o ponto. Né? Se você tem, né, e assim, a nossa cultura tem algumas questões que a mim me causam um certo arrepio. A gente não pode falar que a gente é ambicioso, a gente não pode falar de dinheiro, a gente não pode falar de economia, né, assim, nesse sentido,
Parece que a gente tem uma posição meio... não é de vaidade, mas de imponência. Não é isso. Eu acho que a gente tem que crescer sempre, crescer na vida pessoal, que é o mais importante. Eu termino as minhas aulas de espiritualidade assim, olha, que vocês possam crescer pessoalmente. Porque se a gente não for feliz no que a gente está fazendo, em qualquer papel que a gente exerça, não vale a pena o esforço. Então, de tanto apanhar, né, em todos os sentidos, não é? A gente vai se moldando e a gente vai vendo. É claro que existem, né, características de todo líder. Normalmente ele é impaciente, ele é acelerado, né? Ele tem um foco, ele vai, né? Às vezes passa assim uma imagem de rolo compressor, de pouca democracia, mas por um outro lado, muitos liderados precisam de um foco, precisam de um GPS, né? E precisa muitas vezes pensar fora da caixa. Acho que esse é um ponto, talvez, nevrálgico, não é? A área da saúde, especialmente a área médica, é uma área muito conservadora. É muito conservadora. E eu não preciso dizer de quem é essa frase, que o passado não garante o futuro. Então, assim, não tem que gostar do treino, não tem que gostar do jogo, tem que gostar do treino, né? Isso aí é frase de Bernardinho. Então, se você não gostar do processo, se você não aprender com aquilo, com aqueles erros, e é nessa tentativa de fazer com que a pessoa aflore o que ela tem de melhor, e isso também aconteceu na minha gestão, muita gente boa apareceu porque aproveitou, sabe? Eu acho assim, a cadeira está vazia, alguém vai sentar. Você dá uma chance, você dá uma segunda. Não quer fazer, não pode fazer, não está legal contigo, não está... Tudo bem, mas vamos fazer. Porque vai ter pessoas que vão aceitar o desafio e vão querer fazer. Isso quer dizer que é perfeito? Não. Isso quer dizer que é a melhor técnica do mundo? Não. Mas assim, é o fazer. Eu sou daquela do fazer, sabe? Me dá um balde de tinta que eu vou pintar. Eu fiz mestrado e doutorado na saúde pública, área de pesquisa, né? E eu vi, não é isso que eu quero, eu gosto de botar a mão na massa. Não adianta me dizer que o aparelho tem isso, tem aquilo, que a escala tem isso, que aquilo. Tá bom, vamos lá, prática, pé no chão. Então, é isso. E aí, é claro, desse lado conservador, e aí, pela responsabilidade, muitas vezes também te prende. Então, olha, não vamos gastar aqui, isso é bobagem, não, isso não é bobagem, mas isso é. Então, você conciliar, não é? Abrir mão de certas convicções nessa construção, isso, para mim, particularmente, foi um aprendizado. Até como você falou, isso veio da sua família. Era assim, não, eu sou filha única. Como é que eu vou ser democrática se eu sou filha única? Tempos depois, né? Aí sim, minha mãe, né, teve mais filhos, mas a diferença minha do primeiro meu irmão são 6 anos, do outro são 12 anos. Né? Então, e isso é tão curioso que hoje quem manda em mim são os meus gatos, meu cachorro. Então, assim, lá vocês verem, né, que de novo, o coração não é tão peludo. Mas é isso, eu acho, diante de características, não é, que porque assim, a liderança, para terminar, ela tem várias características, né? Ponto. A gente sai de uma liderança autocrática e hoje para uma liderança compartilhada, delegada. Isso envolve confiança, envolve que o outro aceite, né? Tá no mesmo projeto, isso envolve uma série de atitudes em que, puxa, eu atrasei, mas tá bom, vou te dar mais uma semana, eu atrasei, olha, já tem 2 semanas, né? Terceira, esquece, eu faço. Porque você tem algo, né, algo para entregar, né? Então, a gente entende tudo, mas eu preciso entregar isso. Então, aí é nessa hora que, às vezes, acontece os estrombos, porque se você tem um compromisso e precisa entregar, né, e fez todo um combinado, se algum motivo não deu certo, caramba, o que eu vou fazer com isso? Ou eu vou desistir ou eu vou fazer. Na maioria das vezes eu faço. Isso não sei se é bom ou se é ruim, mas eu acho que tudo que é combinado não sai caro. Então, eu gosto sempre de cumprir os combinados. Eu tenho uma última pergunta do meu lado, que abraça várias coisas que a senhora trouxe e um ponto em relação a planejamento. Tá? A gente está bem acostumado com sociedades, com diretorias, e geralmente existe uma regra não contada, mas que o pessoal tem muito cuidado em não deixar coisas para a próxima diretoria. Então, não faz conta para a próxima diretoria, não contrata coisa para a próxima diretoria. Então, o pessoal tem um certo respeito, não sei se é respeito a palavra, mas tem um cuidado de não deixar para a próxima diretoria obrigações que ela vai ter que cumprir sem que ela tenha prometido.
Então, esse é um cuidado que existe. Sim. Ao mesmo tempo, vem o seu ponto em relação ao planejamento. Então, uma vez que a gente tem algumas coisas que precisam ser planejadas para 5, 10 anos, que precisam ser construídas ao longo do tempo. E, ao mesmo tempo, existe essa regra não contada de não deixar coisas para a próxima diretoria. Qual que é a sua sugestão para o pessoal que estiver ouvindo e quiser, vai entrar agora na próxima diretoria? O que eles podem fazer com os seus colegas, com seus pares ali, para conseguir montar um planejamento que ele seja coeso e que encaixe com o que a sociedade quer e que não deixe obrigações para a próxima diretoria de uma forma estranha, sabe? Essa Sim, minha... eu concordo, a gente passou por isso. E aí eu te falo com muita tranquilidade. Eu acho que não, eu já falei aqui, né? Eu estou repetindo, acho que não pode ter uma ruptura total. Eu acho que a transição ela precisa ser uma transição, quando eu digo segura, mas no intuito assim, são 10 pessoas que estão numa gestão. Será que 2 delas não podem participar da próxima gestão? Porque vai levar, né? É claro que os registros são importantes, né? As atas, se você tiver um planejamento estratégico, né? Se a gente tivesse, por exemplo, uma presença mais maciça dos associados, porque o planejamento estratégico inclui os associados, né? Se eu pago uma sociedade, por que eles não podem participar? Mas nem sempre os associados também se colocam. Outro desafio da gestão, como a gente vai envolver de uma forma ativa os associados para contribuir, né? Para poder estar presente, para fazer essa sociedade ser perene. Eu lembro muito bem, falo com muita tranquilidade, porque é algo para rir, mas eu colocava brilho nos olhos, ficava assim nas reuniões, olha, pessoal, eu quero ser a faxineira dessa BGG. E eu botava assim mesmo, essa minha movimento corporal. Porque, para mim, é tão importante ter uma causa e participar do que eu acredito, e eu acho que eu ainda consigo, sabe? Então, ter esse brilho nos olhos. E aí, a transição, quando ela é uma ruptura total, fica difícil isso mesmo, porque nós somos seres humanos, né? Nós não somos robôs, não é? A gente é imbuído das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e aí atitudes, muitas vezes, inadequadas acabam ferindo, não é? Então, eu acho que o comportamento ético é muito importante. E aí, quando você tem uma transição em que, sei lá, 20%, 30%, né, dessa gestão, ou seja, 2 ou 3 pessoas que eram da antiga, se assim continuarem, que é o que acontece normalmente na RJ, isso facilita. Então, por exemplo, na transição da sustentabilidade financeira, isso é uma coisa que a gente percebe a importância dessa preocupação. Uma outra coisa interessante, cada gestão tem as suas vontades, né? Ou seja, esse aqui está mais para a gente fazer um simpósio XYZ. Ah, não, isso aqui é tradição, esse aqui já tem, né, 5 anos, todo ano a gente tem que ter. Então, tem algumas tradições que, de uma forma até intuitiva, ela acaba tendo mais permanência, por mais que se discuta o modelo, né? Ah, não, o curso era assim, vamos fazer diferente, mas o curso é importante por vários motivos, né? Alguns temas são mais esporádicos, dependem muito da liderança e desse time. Agora, existem alguns compromissos, né? Nós, por exemplo, da RJ, temos uma sala, não é? A gente tem quase 800, se eu não me engano, na minha gestão eram quase 800, 900 associados, né? Então, como a gente trabalha em cima dessa motivação, nesse ponto, a Nacional que nos ajuda, né? Ela como a guarda-chuva, né? Eu não queria chamar de mãe, mas o guarda-chuva, porque cada instituição tem o seu regimento. Então, a gente tem as regionais liberdade de ter regimento próprio, mas é claro que linkado muitas coisas e são iguais, não tem como mudar. Por isso, por exemplo, que ainda existem 2 regionais que ainda não estão juntos com a nacional nessa troca de presidência. Se eu não me engano, acho que é Brasília e São Paulo, porque a ideia é que caminhem juntas, né? Que tenham diretrizes comuns, né? Por exemplo, essa questão da mídia social é interessante, né? Dia da pessoa idosa. Cada regional e a nacional faz uma coisa diferente. Aí começou, por que não faz uma coisa única? Não é coibir as outras, mas se é dia nacional ou dia internacional da pessoa idosa, se todos falam disso, por que não pode ter uma coisa única? Porque isso viraliza. Então, esse entendimento, desse feeling, vai vir com o tempo, vai vir com as novas cabeças, e esse é um outro ponto também, já que você está finalizando, eu vou finalizar, porque acho que isso é importante, a intergeracionalidade. A gente sai de lideranças mais
vou dizer assim, eu tenho que ter cuidado com esse termo, né? Porque não é nem conservadora, isso não tem a ver com idade, mas de um outro momento, e a gente precisa, às vezes, de um tempo rápido para se adaptar. Essa rapidez nem sempre a gente consegue, de novo, emocionalmente, por conta de cobranças. Então, essa intergeracionalidade, estar presente numa gestão de diretoria, né, é muito interessante para um escutar o outro, para fazer essa transição mais suave. Por exemplo, no Comitê de Espiritualidade tem uma jovem terapeuta ocupacional que é uma graça do Pará, ela é rata no computador. Sim, olha, você é minha secretária à mão direita, porque por mais que eu entre aqui com a cabeça, você vai me ajudar a parlamentar as coisas muito mais rápido. Então, é tirar o chapéu para ela. Ainda bem que você existe. E ela, por conseguinte, fica feliz porque, exatamente, pega essa experiência do mais velho. Então, eu acho que, claro, isso é uma causa da geriatria, mas eu acho que devia perpassar qualquer sociedade, valorizar a intergeracionalidade para que mantenha as tradições e a gente saiba ir mudando aos poucos. Toda ruptura imediata não é legal, mas a não mudança também é ruim, porque o rio, a onda pega. Então, você tem que saber navegar aí nesses mares. Não, muito legal. Eu fico ouvindo uma aula mesmo, né, de gestão, é isso aí. E né, juro que não estou puxando saco, porque a gente fica matutando aqui conforme a senhora vai falando e conecta com as experiências que a gente já conversou, e faz muito sentido tudo isso que está sendo dito. E assim, né, doutora, no começo do papo a gente diz que foi só a primeira pergunta e depois vai fácil, né? E é isso, não tem, a gente já passou aqui de 30 minutos, estamos indo para a última pergunta agora. E assim, isso porque eu não sabia o que eu ia falar, né? Viu? Mas a gente conta, a gente fala que na hora sai, o pessoal não acredita, mas na hora vem com uma beleza. É ótimo. Não, e é bom, é muito bom quando isso acontece, e normalmente acontece. E assim, normalmente eu gosto de deixar, nós gostamos, né, de deixar a última pergunta sair um pouco do lado da pessoa jurídica e vir um pouco para o lado da pessoa física, mas acho que aqui vai acabar mesclando as duas, porque no fim tudo se mistura, né? A senhora falou sobre autocuidado do profissional de saúde, que tem que cuidar de si para poder cuidar dos outros, aquele papo que é real há muito tempo e é preciso sempre falar sobre isso. Como a senhora incorporou a sua experiência com o seu autocuidado, e aqui eu adiciono, né, a sua espiritualidade, dentro da sua atuação como profissional, como gestora, a ponto de ser reconhecida pela Nacional para lhe dar um cargo, acho que é essa palavra adequada, na diretoria de espiritualidade da brasileira. Então, nitidamente, a senhora chamou a atenção dos outros nesse ponto. E eu acho que isso é uma boa para a gente encerrar falando de autocuidado. Bom, eu não sei nem por onde começar essa pergunta, porque eu nasci fazendo ginástica, né? Eu entrei na natação com 6 meses, porque eu tinha asma, eu tinha alergia, então, nas poucas vezes, ao longo desses 50 anos, porque eu faço 50 anos esse ano, que eu fiquei sem fazer algum tipo de ginástica, atividade física, eu fiquei deprimida. E o remédio foi ginástica. Nunca tomei antidepressivo, nunca precisei, exatamente por isso. Já joguei vôlei como atleta federada, então o esporte sempre esteve ao meu lado. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu venho de uma família religiosa, né? Então, eu fiz primeira comunhão, tal, mas não foi aí o pulo do meu gato. O pulo do meu gato da espiritualidade foi exatamente pelo sofrimento que, mesmo, né, percorrendo um caminho técnico, de alguma forma, buscando algum reconhecimento, né? A gente sabe também de uma série de dificuldades que a gente enfrenta. Então, diante de tanto, assim, tanta angústia, né? Para onde vai, para onde eu vou, perguntas filosóficas, enfim, numa imersão na Argentina, fazendo um fellow de oncogeriatria, mais onco do que de geriatria, porque lá era muito mais adulto, eu caio numa imensidão de uma natureza e falo, olha, é isso, se eu não mergulhar na espiritualidade, não vai dar certo. Então, é que nem aquela frase, né? Não adianta você estudar todos os livros se você não tocar o coração dessa pessoa. E aí, então, a virada é agora. Ou eu vou estudar essa porcaria ou não vai dar certo. E aí, foi isso em 2014, hein? E aí eu comecei lendo, só que em 2017 eu tirei esse medo e resolvi, vamos mergulhar isso. Então, eu fiz um fellow lá na Espanha, depois eu fiz uma série de formações a respeito da espiritualidade, universidade mesmo da Espanha, depois em 2019, na pandemia,
lidando com o sofrimento, né, das famílias, dos pacientes, cuidados paliativos, e lendo de uma forma bem autodidata, nesse ponto a disciplina e a constância me ajudam. Eu assim, cara, é isso. Então, eu propus, na Rio de Janeiro, em 2018, depois que eu vim da Espanha, em 17, um grupo de estudos, passamos 19 inteiro estudando, um grupo presencial estudando mensalmente esse livro espanhol de cuidados espirituais nos cuidados paliativos. Em 2020, a gente monta um curso, né? Nesse ponto eu sou muito grata, na época a presidente, o diretor científico, só que veio a pandemia e arrasa. A gente não consegue ir para frente, mas a gente faz 2 simpósios de espiritualidade, um com esse convidado espanhol, que enfim, está presente com a gente, muito generoso, e a gente faz um livro juntando esses 2 simpósios, e aí você começa, né? Expoendo ali, se expoendo, né? Destacando e tal. Veio depois a oportunidade de a gente montar um grupo de interesse na Rio e, em paralelo, na Nacional. Num congresso, acho que em São Paulo, há 4 anos atrás, conversando nos bastidores, quando eu assumo a presidência, eu falo com a presidência nacional em plenária. Era assembleia, é assim mesmo, assembleia, todo mundo lá, congresso nacional, e aí alguém tem uma pergunta, aberto, né? Aí eu levanto a mão. Meu nome é Annelise Fonseca, sou da SBGGRJ, eu queria sugerir a Nacional um comitê, né, um grupo de interesse em espiritualidade, porque, na minha cabeça, não faz sentido uma sociedade científica que lida com a pessoa idosa não ter um grupo que estude esse tema, sendo que a cardiologia tem, a psiquiatria tem, a oncologia tem. E aí a gente fundou, né, chamei pessoas parceiras, queridas, o grupo de interesse, a gente então ganha o status de comissão no final do ano passado, porque a gente escreve uma cartilha, a gente lança um baralho, eu sei que é só voz, mas aqui é a imagem do baralho mais importante, e agora a gente está trabalhando em cima, né, não vou dar muito spoiler, mas um documento aí importante que a sociedade, ano que vem, vai lançar, e que nos dá muito prazer, porque esse, né, está sendo um grande, junto com o meu pós-doc, né, o grande mote do momento. Está sendo muito prazeroso, então acho que é isso, a espiritualidade é uma força motriz, é o seu sagrado, é o que te renova todos os dias, e ela é expressa através da religião ou através de outras áreas que você se conecta. Então, todos nós somos seres espirituais, mesmo o ateu, graças a Deus. Então, que a gente possa identificar essa força motriz, essa catapulta que nos faz acordar todos os dias e deixar um legado. Eu acho que é por aí que a gente faz um pouco também do autocuidado, né? Nossa, é muito legal essa resposta para fechar. E aí, a senhora me permite a brincadeira, né? O pessoal que está ouvindo, se ainda não participou de todos os cargos, né? Cria um grupo para você e faz um novo departamento. Com certeza! Uma nova coisa, vamos embora. Com certeza. E ó, eu digo mais, essas experiências elas são importantes, né? Porque a gente estava até falando antes, né? Hoje eu tenho um clube do livro, eu tenho um clube do cinema, né? E na época, quando o meu cachorro era mais jovem, tinha o grupinho dos cachorros, né? Dos pets. Então, assim, em grupo, e olha quem está falando é uma pessoa que ainda está no gerúndio dessa democracia, desse trabalho em grupo, né? É muito bom. Quando você encontra os seus pares, né, que você respeita essas características individuais, mas entende que é o projeto profícuo, que cada um vai contribuir da sua melhor maneira, e se você entender isso dentro de um plano cronológico, nossa, só vitória. Você vai encontrar essas pessoas, você vai encontrar, né, grandes achados, né, para, enfim, deixar aí um produto, uma marca, porque, na verdade, a gente morre, né? Quem fica é a sociedade, né? Então, é isso, é lembrar que isso aqui vai virar pó. Então, o que a gente pode... E não a ambição de ser lembrada, mas de dar força para a sociedade enquanto exemplo para que seja perene, né? Eu acho que é por aí. O legado é fundamental, né? Doutora Annelise, olha, muito obrigado pela conversa, assim, foi fundamental, muito demais. Eu vou trazer um bastidor rápido, doutora, também me permita, a senhora está um pouco reticente, não sei se eu vou conseguir contribuir tanto com a proposta do podcast. Bom, eu digo para quem estiver ouvindo que, assim, tirou 10 com plus, tranquilo, foi muito legal,
por muita Imagina se experiência fosse bacana. contribuir, tá? Não, foi do coração. Sensacional. E assim, importante, né, a gente saber da experiência numa regional de peso, como é Rio de Janeiro, e depois também na brasileira, né? Espero que a senhora tenha gostado do papo. O que achou? Sim. Sim, não, gostei, né? Às vezes a gente, não, isso aqui, acho que até aqui vai, depois, né? Porque você entra, às vezes, em áreas, né? Que você tem que estar muito atento, né? Para não causar não causar, né? Não causar um causamento, né? Mas eu Justo, gostei, justo. É aqui. eu gosto, eu já quis ter vários podcasts. Aí tem isso, eu sou muito acelerada. Então, já que é bastidor, essa é a minha principal dificuldade em trabalhar em grupo. As pessoas têm dificuldade de trabalhar comigo, e eu com elas nesse sentido, porque eu sou muito acelerada. E eu estou lá na frente. Então, às vezes, assim, tudo bem, eu estou lá na frente, você não precisa estar junto, mas você cumpriu comigo, vamos cumprir? Te dou mais uma semana? Então, essa era a grande dificuldade desses prazos de fazer muita coisa, né? Hoje, eu sempre lidei, mas voltei para a linha de frente do hospital, e eu vejo a geração mais jovem, né? Tipo, Denise, como é que você dá conta disso tudo? Uma vez eu dei pseudo uma aula, a menina ficou com raiva de mim, achou que eu tivesse dado fora nela. Porque eu comecei assim, olha, o dia tem 24 horas para todo mundo, é só organizar, papá, mas esse meu lado é empolgação, porque eu sou pita, assim, né, messiliana, eu sou vibrante, né, eu sou vibradora, né, então a pessoa ficou, gente, eu não falei para você. Olha, doutora. É difícil lidar comigo nesse sentido, sabe? Enfim, mas eu acho que eu tenho boas características não tão boas assim, o equilíbrio vai. Eu sei que assim, quem trabalha comigo ou gosta ou odeia, e quem gosta tem espaço. Isso com certeza tem espaço. Eu posso falar Importante é que no final tranquilamente. Vai. importante é que no final vai dar tudo certo. Tudo certo, isso aí. Eu posso falar tranquilamente da nossa experiência que trabalhamos com a senhora, que deu tudo certo e a gente gosta de gente que se proclama acelerada, mas a gente gosta de gente que trabalha, faz acontecer e engaja todo mundo, é assim mesmo. Então, vou te agradecer de novo pela presença e vamos aqui para o nosso encerramento. Pessoal que está nos ouvindo, se vocês gostaram desse episódio, por favor, compartilhem, curtam, comentem, indiquem nos comentários pessoas que vocês gostariam de ver aqui conversando com a gente. Sigam o nosso perfil no Instagram, @macadugroup, e fiquem atentos também no nosso Instagram para as novidades dos próximos episódios e os nossos cortes também sempre muito importantes. Um abraço para todo mundo e até a próxima.